Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Deus abençoe a vocês uma vez mais aqui. Hoje, sábado, dia 16 de dezembro do ano 2023, Vitória, Espírito Santo. Estou aqui neste quarto de meditação, quarto de oração, quarto onde eu falo com Deus e leio a sua palavra. Estou aqui com o livro de São João, do Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 16, aonde diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos orar. Pai eterno e Deus todo-poderoso, em nome deste Senhor Jesus Cristo, teu Filho, Filho de Deus, do qual veio a este mundo e o Senhor estava nele. Eu venho neste momento, ó Pai, na tua presença, neste lugar, orar e pedir para que o Senhor abençoe a cada filho e filha de Deus. Eu oro pelas casas, pelas famílias, pelos jovens, pelos casais, pelos filhos. Oro, ó meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe a cada um. Que a tua graça, que a tua misericórdia seja sobre cada um. Eu oro por aqueles que estão passando por dificuldade, por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas em suas vidas. Eu oro para que aqueles que buscam a face do Senhor possa ser respondido por ti e terem os seus problemas, suas dificuldades resolvidas. Pai, eu oro por cada inscrito deste canal. Oro também por aqueles que não são inscritos, mas que assistem este canal. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa ser sobre a vida de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira, um amor tão grande, a ponto de dar o seu Filho, para que, através do seu Filho, pudesse salvar e dar vida eterna àqueles que se arrependessem. Nós, um povo não judeu, um povo que não é de Israel, mas somos um povo gentio, um povo fora da nação de Israel. Estamos aqui neste privilégio
de receber essa graça salvadora do Senhor Jesus. Jesus, ele nasceu para os judeus. Jesus Cristo, ele veio para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Então, ele, através dos apóstolos, do apóstolo Paulo, ele e outros mais, ele se encaminhou para as nações e começou a trazer o evangelho para países fora do país de Israel. Porém, Israel, que rejeitara o Salvador Jesus Cristo, ele passou por tribulações. A nação de Israel praticamente foi dispersa, sofreu grandes perseguições pelo preço, por rejeitar o Evangelho. Mas Deus tem sua forma de misericórdia para conosco. Nós, os gentios, aceitamos a esse Jesus Cristo como Salvador. Já se fazem 2000 anos que o Evangelho veio para nós, gentios. Jesus, em certa ocasião, uma mulher foi até ele pedir um favor, uma cura. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não me é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Este nome cachorrinhos é dito aos que não são judeus. Mas esses judeus, do tempo que Cristo veio à Terra, eles foram tão ruins a ponto de colocarem o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Quem é Jesus? A Bíblia diz que ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Jesus, Deus, a Bíblia diz que ele é Emanuel. Deus, no Velho Testamento, Deus falava com os profetas. E Deus, quando a Maria, Virgem Maria, recebeu a visita do anjo, e o anjo disse para ela que o Espírito Santo ia fazer uma sombra sobre ela, e ela ia conceber do Espírito Santo este bebê, este neném, que ao crescer seria o nosso Salvador, depois do sacrifício do Calvário. Jesus estava na terra, Deus saiu de sua glória e se derramou em Jesus. Ele falou bem assim: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem habito, em quem veio habitar. Quando Jesus, um homem que, segundo a Bíblia, não tinha beleza e nem formosura, andou aqui no meio da humanidade, ele era rejeitado, nenhuma beleza ele tinha para que nós o desejássemos. Porém, aquele Jesus andou em nosso meio e ele ainda não tinha tido conosco um relacionamento espiritual, a não ser um chamado físico. Jesus, como ele era o Verbo, a palavra que saía dele,
alimentavam os discípulos. Em certa ocasião, Pedro falou bem assim: para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, o Deus Pai entrou em Jesus e Jesus andou com a humanidade, porém com Deus dentro dele. Jesus fez com que Deus tivesse companheirismo com os homens. E ali, naquele corpo de homem, ele pôde ver as necessidades que nós, como homens, sofremos, sentimos. E ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. Ele foi vitorioso. Ele foi o único ser nascido de uma virgem chamada Maria, sem intermédio do homem, mas através da sombra do Espírito Santo que fez sobre Maria. Ele foi o único ser, homem, que não pecou, que não cometeu pecado. Pelo contrário, os meus pecados e os seus pecados foram lançados sobre ele. E o preço do castigo que nos traz a paz foi sobre Jesus. Jesus, ele pegou a pesada cruz que era para nós carregar e carregou por nós. E então, quando esse Jesus foi posto na cruz do Calvário, quando ele deu aquele grito no Calvário, tudo está consumado. Antes dele, nenhum dos profetas e nenhum dos seres humanos vindo à terra, nascido de mulher, viveu, foi fiel como ele foi. Ele foi o único digno de morrer pelos nossos pecados. Eu, Roberto Moraes de Lima, aceitei a esse Jesus Cristo como meu Salvador. E todos os dias eu tenho a humildade de dizer: perdoa, Senhor, os meus pecados. Tem misericórdia das minhas palavras, dos meus pensamentos e dos meus atos. Quando esse Jesus foi colocado na cruz do Calvário e dentro dele estava Deus, que ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus, aquele Deus do Velho Testamento, que havia dito para os profetas, dizendo que era dente por dente e olho por olho, agora estava sobre o Filho Jesus Cristo, nos tirando o dente por dente e o olho por olho. Ali estava Jesus falando: se alguém te der um tapa em um lado de sua face, vire a outra face. Ali estava aquele Deus chamado Emanuel, resistindo toda a crueldade do homem, e na cruz do Calvário, ele resistindo os açoites, a humilhação, sendo o próprio Deus, ele adquiriu forças para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando este Jesus deu o grito e venceu todas as coisas, até mesmo a morte, e quando ele gritou: tudo está consumado, ele botou o ponto final de todos os sacrifícios de animais que era feito no Velho Testamento, quando ele fez aquilo.
ele se tornou o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, homem. Ali, quando ele foi tirado da cruz, foi posto na sepultura, e ao terceiro dia, o corpo dele também não conheceu a corrupção do corpo humano. Antes do corpo dele começar a deteriorar na sepultura, ele ressuscitou. Foi visto pelas irmãs que foram de manhã no sepulcro vê-lo, visitá-lo. Foi visto pelos discípulos. E ele ficou com os discípulos e deu-lhes instruções para o que eles deviam fazer. Eles deveriam ir e anunciar o evangelho, pregar a salvação, e todo aquele que crer, for batizado, seria salvo. Então, o evangelho ali, rejeitado pelos judeus, saiu em anúncio pelas nações. Os discípulos que tinham medo da perseguição, exemplo de Pedro, que o negou 3 vezes, eles estavam dispostos a deixar suas vidas físicas, se assim fosse necessário, a troco do amor que eles obtiveram por Cristo. Pedro, o apóstolo Pedro, foi interrogado por Jesus durante 3 vezes depois que ele ressuscitou. Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então apacenta os meus cordeiros. Quando Jesus perguntou a 3ª vez, Pedro, tu me amas? Quero dizer para você aqui que pastor apacenta os cordeiros e as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que o pastor, ele tem que amar a Jesus Cristo. Amar a Jesus Cristo não para açoitar as ovelhas, não para assaltar as ovelhas, não para amedrontar as ovelhas, não para matar as ovelhas, não para dividir as ovelhas. Pastor, quando ele ama a Jesus Cristo, ele apacenta as ovelhas, ele cuida dos cordeiros. Ovelha, ela pode ser cuidada e tratada, mas não dispensada e ser morta por um pastor. Pastor que é pastor tem amor e sofre pelas ovelhas. Um pastor que vai dormir em sua cama e não protege sua ovelha, e não defende sua ovelha, e consegue dormir friamente, ele não é pastor. Davi, quando viu que vinha aquele animal feroz, ele partiu para cima daquele animal e defendeu sua ovelha. O evangelista, ele sai para evangelizar. E ele traz para a congregação pessoas de todos os tipos. Pessoas carregadas, pessoas com problemas, pessoas que não têm comportamento nem social. E quando ele traz para a igreja, essas pessoas é colocada aos cuidados do pastor. O pastor deve pastoreá-la. Salmos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos.
O pastor, ele conduz. E ele tem que entrar pela porta. A porta é Jesus Cristo. Ele não pode entrar pela janela. Ele não pode entrar de outra forma. Ser um mercenário. Viver para aquilo em troco de salário, de ganho, de vida, de prosperidade financeira. Esse não é o pastor. O pastor tem que amar a ovelha. Todas as coisas naturalmente acontecem. Pedro, quando foi orar, e ele passou por aquele homem assentado à porta do templo Formosa, aquele homem lhe fez um pedido, lhe pediu uma esmola. E quem era Pedro? Pedro era o rico pastor? Não. Pedro era aquele homem que foi interrogado por Cristo, onde diz: tu me amas? E Pedro, indo à porta formosa, Pedro parou, olhou para aquele homem e disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E citou o nome Jesus e aquele homem se colocou de pé. Necessário é que um pastor tenha em sua vida o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus Cristo. Então esse Jesus, ele foi colocado na cruz para sacrifício das nações. Quando ele, no dia de Pentecostes, e ele desceu, olha bem as formas de atuação desse Deus Todo-Poderoso. Não existia Jesus físico. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Apareceu Jesus. Deus, que não ia no meio dos homens, mas através do sacerdote e através dos profetas, falava com a humanidade, desceu sobre Jesus Cristo. Quando ele desceu sobre Jesus Cristo, ele cumpriu a parte que diz que Jesus era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Quando foi no dia de Pentecostes, Jesus veio em Pentecostes. E os discípulos que andavam com Jesus, que falou: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Receberam Jesus dentro de si. Aceitaram Jesus como seu Salvador. E você, amigo, que está sofrendo, que está cansado deste mundo vazio, enganador, cheio de vaidades, aflições, cheio de doenças, de problema, Jesus quer entrar na sua vida. Ele não é meu e nem era dos discípulos, mas ele foi pregado pelos discípulos e ele ainda existe. E ele está onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele. Aquele corpo físico foi elevado aos céus e às nuvens e subiu. Mas no dia de Pentecostes, aquele corpo físico, não fisicamente, mas espiritualmente, veio sobre a vida humana. Hoje, ele se faz presente.
Mas quero dizer para você que esse tempo nosso está acabando. Essa é a parte mais séria. Jesus, ele veio para os judeus e ele foi colocado na cruz do Calvário. Os judeus os rejeitou. Então Deus virou as costas para os judeus e veio ter conosco os cachorrinhos gentios, e nós o aceitamos. Só que essa história de relacionamento já está passando dos 2000 anos. E nós, agora, temos de uma certa forma rejeitado aquele Jesus, rejeitado o Evangelho. Temos aceitado para as nossas vidas religiosas sistemas religiosos. Cada um tem o seu sistema. Quem não concorda com a certa religião, ele concorda com a outra, ou com a outra. Existem vários gostos para vários jeitos, para vários quereres. Eu não gosto disso, eu tenho uma religião para me atender. Eu gosto mais disso, eu tenho. Então você, dentro das religiões, você tem os dois extremos. Um extremo e outro extremo. Mas o Filho de Deus, que ama Jesus Cristo, ele não quer a religião. Ele quer esse Jesus Cristo. Ele quer Jesus. Por isso que a palavra, ela é bem clara quando ela diz: e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos, eles têm dentro de si um discernimento inexplicável. Você pode ter sinais, você pode até ter vida, mas eles só se alimentam através da pura e genuína palavra de Deus. Esta é a primeira mira do cano de uma espingarda que eu comparo. Quando você você vai dar um tiro com uma espingarda, você tem duas miras. Você tem uma mira, que é a palavra. Algumas pessoas colocam a palavra, quando você nega a palavra, você coloca ela em segundo lugar. E a primeira mira, o cano de uma espingarda, tem duas miras. Tem uma mira que vai sobre outra mira, para você acertar o alvo. Quando você não crê em toda a palavra, ou em parte da palavra, você coloca a Bíblia na segunda mira. E aqui na primeira mira, que deveria ser a palavra de Deus, você coloca o seu pastor, você coloca sua denominação, você coloca às vezes seu pai, coloca sua mãe, você coloca a sua religião, às vezes você coloca você mesmo na primeira mira. E com certeza o alvo vai ser torcido, você não vai acertar o alvo. E o alvo é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, vos disse esta palavra. Peço perdão por algum erro em que não fui perfeito o suficiente para lhes dizer a verdade. Peço que esse Jesus a qual eu li em São João, capítulo 3, versículo 16, que ele possa entrar em sua vida. São João 3,16. Que ele possa ser revelado à sua pessoa. Porque Deus te ama. E Jesus não é uma história.
Jesus, ele é real. Ele veio para suprir todas as nossas necessidades. Não há fraqueza com esse Deus Todo-Poderoso. Só há vitória, vitória, vitória. Ele disse que ele venceu. E nós, estando nele também, nós vamos vencer. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Jesus seja o teu foco e a sua vida. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te dou graça por todas as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Eu oro pelos teus filhos e tuas filhas, pedindo a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os inscritos. O Senhor seja contigo na sua vida e que você possa receber este Jesus que eu acabei de anunciar a você. Ele desceu em Jesus, andou em nosso meio e agora ele quer entrar nas nossas vidas. Amém. Deus os abençoe.